basicamente, avaliar o que a gente tem de custos operacionais totais acontecendo. A gente vai, a partir de uma referência, como a gente viu na semana passada, uma referência de uma taxa de juros, uma taxa de rentabilidade. A gente vai definir também um custo de oportunidade para esse nosso produto que está sendo gerado dentro dessa unidade de produção já em funcionamento, para a gente conseguir chegar em custos totais de produção, entender quais os itens que compõem esse custo e o que eles representam nesse custo total. Isso é importante para a gente gerir nosso empreendimento, identificar elementos que são mais sensíveis nas alterações de custo do nosso processo produtivo, né, para gerar o nosso produto. E aí a gente consegue fazer uma análise financeira, uma análise econômica também, de certa forma, com alguns aspectos similares ao que a gente viu na semana passada, também para entender se o negócio está rendendo o suficiente ou não. E, principalmente, se a gente está vendendo o produto a um preço suficientemente bom para que a gente se mantenha no negócio. Né? Então, antes de mais nada, a gente tem que definir o que é o custo operacional total. Para chegar no custo operacional total, a gente vai ter que primeiro levantar o patrimônio investido dentro do negócio, né, daquele empreendimento que está em funcionamento. Porque é a partir desse patrimônio que a gente vai conseguir calcular um dos itens de custo muito importantes, que é a depreciação. Como a gente comentou na semana passada, a depreciação agora entra. Quando a gente faz análise de investimentos, a gente não precisa encaixar depreciação no fluxo de caixa, porque ele cria uma confusão, porque fluxo de caixa, em tese, é só efetivamente que é desembolsado do seu bolso, do caixa da empresa. E depreciação não é um valor a ser desembolsado do caixa da empresa. É, na verdade, uma representação de como a gente tem que gerar um fundo necessário a conseguir reinvestir em estruturas que vão, ao longo do tempo, perder valor e morrer. Né? Basicamente, um equipamento, uma estrutura, vai perder valor ao longo do tempo por conta do desgaste físico dessa estrutura ou desse equipamento, a ponto que ele não vai conseguir mais gerar retorno no processo produtivo, e eu tenho que reinvestir novamente nesse bem para inserir ele dentro do processo produtivo. Na hora que eu calculo a depreciação e lanço isso como um dos meus custos, eu tento garantir que minha venda cubra esse custo também, que é a depreciação, e dessa forma eu tenho um fundo hipotético sendo recolhido e mantido para que eu consiga reinvestir novamente nessa estrutura física. Eu também vou identificar quais são os custos fixos e os custos variáveis do rol de custos que eu tenho dentro do meu processo produtivo. A partir daí, eu consigo chegar nos meus custos operacionais totais. Tá? Ainda não são os custos totais, porque custo total ainda vai entrar o custo oportunidade junto com o custo operacional total. Então, primeiro, mostrar uma lista, por exemplo, aí, de patrimônios possíveis. Tá? Então, a gente tem terra, a gente tem viveiros, né? Então, na verdade, você tem um valor de terra, você tem um valor de instalação de viveiro, eu tenho um valor de uma bomba d'água, de veículo, de balsa. Animais, se eu mexo com reprodução, eu elenco eles como patrimônio. Tá? Equipamentos diversos para o meu processo produtivo. Tá? Eu posso ter um estoque também em animais ou em ração, eu posso incluir isso como patrimônio. Tá?
E eu tenho que definir esses valores com valores atuais, tá? Não é o valor que eu investi quando eu realizei a compra do equipamento ou a instalação do viveiro, não. Ano após ano, mês após mês, que eu quero fazer uma análise de custo do meu negócio, eu tenho que atualizar o valor, desconsiderando a perda de valor pela vida útil. Eu digo que a gente tem que atualizar para como se eu tivesse, né? Quanto seria o hectare de um viveiro instalado hoje? Hoje o hectare do viveiro instalado é R$50.000. Veja bem, eu posso ter investido há 10 anos atrás R$10.000, mas hoje são 50 mil. Então, quando eu faço o levantamento do meu patrimônio, eu atualizo a valores reais, a valores presentes, cada um desses equipamentos ou estruturas. Nesse exemplo aí, eu estou chegando num total de R$1.060.000 de patrimônio. Bom, tendo os valores de patrimônio em mãos, eu consigo calcular a depreciação dos meus ativos fixos da empresa. A forma de se calcular, utilizada pela Receita Federal, quer dizer, a forma oficial e legal, é uma forma linear, de cálculo linear. Inclusive, a depreciação é um custo, inclusive, reconhecido, né? A teoria da administração, ela é antiga e reconhece, né, obviamente, o custo de depreciação e os órgãos tributários, né, fiscalizadores, geralmente nos países, reconhecem esse custo. Então, ele, inclusive, como eu falei, mesmo a gente não desembolsando esse custo, pagando um cheque para alguém, uma transferência de dinheiro de depreciação para alguém, a gente lança isso para a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, elas reconhecem a existência de depreciação, a gente apresenta, né, os contadores apresentam isso para esses órgãos, para o cálculo de lucro, né, o lucro real da empresa e depois a possibilidade de tributação sobre o lucro real, né, que vai acontecer. O que seria o método linear? O método linear, eu tenho um valor final, ou melhor, tem um valor inicial do produto, do equipamento comprado, eu tenho um valor final e tenho um tempo em vida útil. Então, em anos, em meses, né? Então, vamos exemplificar aqui. Eu tenho um viveiro aqui a um valor de R$180.000. O valor inicial. Ele tem um valor final, ou também chamado de valor residual, de 40%. O que significa isso? Quando acabar a vida útil de 25 anos dessa minha estrutura, eu ainda tenho um valorzinho residual que eu posso revender essa estrutura. O que eu deprecio é a diferença. Então, 40% de 180 mil aqui vão ser 4 vezes 18, R$72.000. Se eu pegar 180 mil menos R$72.000, é o valor que eu tenho que depreciar em 25 anos, o que vai dar um valor anual, nesse exemplo, de R$4.300. E o automóvel, que tem um valor residual, 16 mil menos 70% desses 16 mil é 30%, esses 30% são depreciados em 5 anos e você tem um valor anual. Então, esses são alguns exemplos de equipamentos ou estruturas que podem estar dentro de um projeto aquícola, uma empresa em funcionamento, que eu vou depreciá-los, para poder calcular adequadamente o meu custo do processo produtivo. Também vou identificar, dentre os custos desembolsados, desembolsáveis ou não desembolsáveis, o que é custo fixo e o que é custo variável. Tá? Modernamente, a gente diz, na verdade, custos operacionais variáveis e custos operacionais fixos.
tá? E o que estaria fora de custos operacionais seria basicamente o custo oportunidade. O que a gente tem de custos operacionais variáveis mais claros, né? Comissões de venda, imposto sobre receita, insumos, energia, manutenção, fretes, salários e encargos das pessoas que lidam diretamente com a operação do sistema produtivo, tá? Basicamente, são os nossos custos que variam de acordo com o meu ciclo de produção. Se eu aumento a intensidade do meu ciclo de produção, há uma tendência natural desses custos aumentarem também. Se eu diminuir a intensidade do meu ciclo de produção, diminuir a quantidade a ser produzida, há uma tendência desses custos também diminuírem junto. Alguns vão ser mais imediatos, né, terão essa alteração de uma forma muito mais imediata com a quantidade de produto gerado do que outros, né? Por exemplo, ração, outros tipos de insumos, como às vezes calcário, eles vão alterar muito rapidamente junto com a alteração da quantidade de produto que eu estou gerando. Né? Os impostos sobre receita, porque se eu gerei mais o produto, eu vendo mais, aumento a receita, geralmente eu vou ter mais comissão de venda, mais imposto sobre receita. Né? Alguns outros, como salários, podem não alterar tão rapidamente. Eu posso aumentar uma produção, uma estrutura física que já pré-definida, ela pode crescer, a produção dentro dessa estrutura física pré-definida e o número de funcionários ainda ali lidando com aqueles plantéis continuar sendo o mesmo, mas há uma tendência a eles crescerem, ainda que lentamente, crescerem com o aumento da produção. Já existem alguns custos que são muito lentos para alterar. Geralmente, só quando você está duplicando o tamanho das estruturas fixas, né? Equipamentos, estruturas, é que esses custos também podem aumentar. Então, geralmente, são salários, encargos de pessoas que estão na parte administrativa, as próprias despesas administrativas mesmo, de escritório, né? Se uma unidade de produção muda de 100 toneladas para 150 toneladas, muitas vezes, numa mesma estrutura física, o gerente não necessariamente foi aumentado em 50%, o número de gerentes envolvidos, o número de diretores envolvidos, o seu gasto que você tem com a depreciação, já que as estruturas são as mesmas, seus gastos com o escritório de contabilidade, então estariam aqui nesses custos operacionais fixos. Eu tenho uma lista aí de desembolsos hipotéticos dentro de uma empresa de aquacultura, em que a gente tem despesas com mão de obra, energia, adubações, manutenção de seus equipamentos, ração, alimentação e despesas gerais. Valores hipotéticos para a gente brincar agora e de fazer cálculos, identificar os custos. Para juntar essa lista, eu vou acrescentar os valores de depreciação, né? Já calculados a partir do levantamento do patrimônio. E aí eu identifico aquela lista lá, naquele slide, 2 slides atrás, está aqui de novo, com o acréscimo da linha aqui de depreciação, e eu identifico quem que é fixo e variável, uma questão muito mais assim de didatismo do que efetivamente uma necessidade primordial para poder acompanhar a gestão dos meus custos, mas não deixa de ser importante identificar o que é fixo e o que é variável. Então, depreciação é fixo, que a estrutura fixa está ali, eu posso estar aumentando a produção dentro daquela estrutura única, física, inicial, que a perda de valor continua aqui. Eu posso aumentar até a manutenção, já que eu estou gerando mais produto dentro daquela estrutura. Aí, manutenção é um custo operacional variável, ele vai crescer, geralmente, com o aumento de produção dentro daquela minha estrutura física. Despesas gerais, também como física, nessa lista apresentada. E aí, a gente vai ter o nosso total de custos operacionais variáveis, que é a soma de todos esses itens.
e a soma dos meus custos operacionais fixos, que estão aqui, né, somando esses dois, 56 mil mais 25 mil aqui. E a gente chega no nosso custo operacional total. Então, essa é uma primeira formação que a gente consegue chegar. A partir de depreciação e a lista das nossas outras despesas desembolsáveis, a gente chega no nosso custo operacional total. Então, tudo isso daqui, esse item, são itens de custos ou despesas desembolsáveis, saem do meu bolso. A depreciação não sai do meu bolso, mas ele entra com mais um item de custo para compor meu custo operacional total. Depois de definir o que é custo operacional total na minha empresa, eu vou definir o que é custo total. Para chegar no custo total, eu preciso de calcular o custo de oportunidade da geração do meu produto. Ou seja, aquela mesma ideia na aula, na semana passada, quando a gente viu em análise de investimentos, que o recurso que eu estou aportando em capital de giro, né, desembolsando no meu bolso para manter o processo produtivo, ele poderia, a própria instalação física que eu fiz para montar esse projeto, ele poderia estar em outro local. E esse recurso podia estar aplicado em outro local. Né? Esse outro local, esse outro negócio poderia estar me rendendo um valor que é uma referência para saber se vale a pena ou não continuar no meu projeto, que já está em funcionamento. Mas eu quero saber se está valendo a pena eu soltar, desembolsar o tempo todo, mês a mês, a geração desse produto. E esse custo é o custo oportunidade. Esse custo vai ser calculado a partir de uma taxa mínima requerida. A taxa mínima requerida para mim, nesse exemplo aqui, por exemplo, pode ser a que o banco está me ofertando com renda fixa, 6% ao ano, por exemplo. Isso aqui está antigo, né? Hoje em dia, a renda fixa está me dando 3% ao ano, 3,5% no máximo por cento ao ano. Né? Mas, como exemplo, essa é uma referência. Mas eu vou fazer esse cálculo em cima de que valor para inserir na minha lista de custos? Eu vou, primeiro, definir qual que é essa taxa, multiplicar ela pelo valor do meu patrimônio. Isso, o valor do patrimônio nós já fizemos, nós já calculamos o valor do patrimônio. Para a gente poder fazer o cálculo de depreciação, a gente precisou fazer o cálculo do valor do meu patrimônio. Eu vou também multiplicar essa taxa para o desembolso que eu tenho anual. Então, ao ficar comprando ração, pagando energia, pagando salários, eu poderia estar com esse dinheiro aplicado também. Só que a diferença aqui, em relação ao valor do patrimônio, que eu começo, se você fizer um cálculo anual aqui, nossa avaliação aqui está sendo feita anual, em cima de uma lista de valores anuais. Ela pode ser feita mensal também, não tem problema. A minha estrutura física, equipamentos, está instalada lá desde o início do ano. No primeiro dia do ano, eu já tenho estrutura física instalada. Então, o dinheiro que eu tive que desembolsar para montar a estrutura já saiu do meu bolso desde o primeiro dia do ano. Então, essa taxa de oportunidade é aplicada por inteiro nesse valor aí de patrimônio. Sobre o meu desembolso anual, eu não vou aplicar ela inteira, não. Eu vou aplicar a metade dela. Por quê? Porque o meu desembolso não aconteceu. Se eu desembolso ao longo do ano 300 mil reais em ração, energia, salários, eu não desembolso tudo no primeiro dia do ano. Eu desembolso ao longo do ano. Se eu desembolso ao longo do ano, o dinheiro não saiu do meu bolso logo no primeiro dia. Então, eu não deixei de ganhar rentabilidade de oportunidade em outro local com esse dinheiro inteiro.
porque esse dinheiro está no meu bolso, saindo desse meu bolso, saindo desse meu caixa, ao longo do ano, distribuído ao longo do ano. Então, a parte do ano, meu dinheiro está quietinho aqui, eu posso estar com ele rendendo em outro lugar. Então, eu não estou perdendo essa rentabilidade sobre o valor inteiro do anual. Então, eu calculo um valor médio do ano. Se o início do ano, se o ano inteiro daria uma rentabilidade de 6%, e o último dia do ano está me dando uma rentabilidade de quase zero, porque o dinheiro gasto no último dia do ano, praticamente, eu não perdi rentabilidade com ele, porque ele estava o tempo todo dentro do meu bolso, dentro do meu caixa, o meu cálculo médio é a metade da taxa. Então, sobre os desembolsos, eu vou calcular a taxa média, ou seja, a taxa anual dividido por 2. E vou somar esses dois valores. Olha só, eu tenho um patrimônio de 1.060.000, que ao calcular 7%, estou usando uma taxa de oportunidade de 7%, tá? Como exemplo. Ao calcular os 7% em cima de 1.060.000, eu chego em 74.200. É o meu custo oportunidade relacionado ao patrimônio no ano. E se eu pegar o desembolso ao longo do ano inteiro, se eu voltar ali, ó, naquela lista, e pegar os itens que foram desembolsados. Quais são os itens que foram desembolsados? Mão de obra, energia, adubações, manutenção, alimentação e despesas gerais. Depreciação, não. Depreciação não saiu do meu bolso, não saiu do meu caixa. Então, eu não tenho, ele não entra na lista dos desembolsos do ano, né? Então, nessa lista aqui, é pegar o custo operacional total, tirar depreciação do custo operacional total e multiplicar por 3,5%, em vez de ser 7%, que dá 12.877,59. A soma dos dois, R$87.000, mais ou menos. E agora eu consigo calcular meu custo total de produção. É pegar Caiu aí, tudo. É. Tranquilo. Vocês estão vendo? Voltou, tá tranquilo. Eu parei nesse slide? Ou foi nesse? Foi nesse aí, turma. Esse? Então tá. Então agora que eu tenho o custo de oportunidade calculado, eu posso fechar todos os meus custos a ponto de chegar no meu custo total. Então, se eu pegar lá aquele slide lá anterior, que eu já tinha custo operacional variável, todo o meu custo operacional fixo, eu tinha chegado então em custo operacional total lá. Acrescentando custo oportunidade, eu tenho agora o meu custo total. Nós vamos entender agora por que eu preciso de todas essas etapas, né? Para entender realmente como está a saúde financeira, econômica aí do meu empreendimento, se eu estou vendendo o produto a um preço adequado, eu preciso realmente seguir esses passos e chegar ao meu custo total. Eu posso, inclusive, como eu falei lá no início, identificar o quanto representa cada item meu de forma percentual sobre o meu custo operacional total e sobre o meu custo total. Então, nessa coluna aqui, vocês estão vendo, ó, que
a alimentação está representando quase 50% do meu custo operacional total. Isso é muito comum mesmo, né? Nas atividades de engorda, a alimentação representa muitas vezes entre 40, 45 a às vezes 70, 80% do custo operacional total. Tá? Vocês vão repetidamente ler e escutar que alimentação significa de 60% a 80% do custo total. Não é verdade. Ela representa 60% a 80% de custo operacional total. E representa 40% a 80% de custo operacional total nas atividades de engorda, tá? Em atividades de reprodução, principalmente, ou até fases intermediárias, engordas, reprodução e engordas até juvenis, né? Então, empresas que vendem alevinos ou juvenis como produto, mão de obra, muitas vezes, representa mais do que alimentação, principalmente para alevinos, isso com certeza. Na produção de alevinos, o salário é muito mais importante percentualmente do que a alimentação. Em unidade, na hora que você vai aumentando o tamanho do seu produto, né, engordando esse produto, a ração vai tomando uma proporção maior a ponto de que na engorda você vai ter números proporções mais importantes da alimentação frente ao custo operacional total. Por que vai variar tanto, de 40% a 80%? Depende do sistema de produção. Quando você tem um sistema de produção, por exemplo, em viveiro, trabalhando em sistema extensivo ou semi-intensivo, em que a produção primária pode ser importante, se você estiver produzindo um produto filtrador, a necessidade nutricional não vai ser atendida completamente por alimentação externa, né, ofertada, naturalmente o percentual, frente a todos os outros custos, cai. Proporcionalmente, isso vai reduzir. Mas vai continuar sendo um item, na engorda, um item mais importante. Né? Então, eu consigo ver, identificar os itens que são mais sensíveis ao meu custo de produção. Em gestão de custos, isso é importante, porque eu passo a ter um olhar mais detalhista nesses itens e passo a tentar gerir esses itens de uma forma melhor. Treinando melhor funcionário, né? E mão de obra, 13%. Geralmente esse é o segundo item mais importante, mesmo em unidade de engorda. Então, e com detalhe, né? Ele tem o item funcionários, eles têm uma participação muito grande nas despesas em alimentação. Ou seja, funcionários bem treinados arraçoam melhor, lidam melhor com a demanda diária dos animais de comida, ele se preocupa melhor com o armazenamento daquela ração. Então, esse item pode ser o segundo item em termos percentuais. Isso vai fazer com que você se preocupe muito com comprar ração muito bem, a um preço melhor e tal, mas você tem que ter um foco muito grande nesse item, porque ele é que gere essa despesa aqui. Né? O dia a dia é o funcionário gerindo essa despesa aqui, essa grande despesa aqui. Obviamente, na hora que eu uso o custo total como 100%, os valores vão ser recalculados, essas proporções vão ser recalculadas. Por isso que é importante, na hora que as pessoas... a ração é 60% a 80% do meu custo. Calma, 60% a 80% do meu custo operacional, total. Tá? E em unidade de engorda. Olha só, esse slide, ele me ajuda a ter um pouco de noção
de alguns indicadores de rentabilidade do meu processo produtivo. Se eu tenho a minha receita total e tiro dela o meu custo operacional variável, então, receita total menos custo operacional variável, eu tenho minha margem bruta. Tá? Na maioria das vezes, os produtores rurais, costumam trabalhar basicamente com margem bruta. Eles não entendem depreciação, eles não sabem calcular isso, não sabem da existência disso. Quanto mais custo-oportunidade. Né? Então, o cálculo rotineiro do produtor rural, muitas vezes é identificar o que é margem bruta dele. Ele fatura e tira, desconta o que ele desembolsa e sobra um dinheirinho no bolso. Essa é a margem bruta. Né? É uma informação ainda incompleta para a gente identificar e reconhecer a situação econômica do meu processo produtivo. Se eu tiro da receita total, na verdade, não só custo operacional variável, mas também o custo operacional fixo, ou seja, eu retiro o custo operacional total, eu chego no meu lucro operacional. Informação muito importante, porque agora eu já estou incluindo aqui depreciação. Então, se eu estou tendo lucro operacional no meu processo produtivo, eu já sei que eu estou garantindo todas as despesas, cobrir todas as despesas desembolsáveis e também criando aquele fundo de reserva para garantir o reinvestimento em estruturas que vão perder, perdendo vida útil, que vão acabar. Né? Então, se eu tenho lucro operacional, eu já tenho uma situação mais confortável do meu processo produtivo. Minha empresa já está mais tranquila financeiramente. Mas eu não sei se eu estou tendo uma margem líquida suficiente para não só cobrir os desembolsáveis, cobrir a depreciação e ainda remunerar esse dinheiro que eu apliquei o tempo todo no negócio de uma forma adequada. Se eu tenho lucro total, é porque agora do lucro operacional eu também incluí do lucro operacional, eu tirei custo total, ou seja, meu lucro operacional foi grande o suficiente para também cobrir o custo oportunidade e ainda sobrar dinheiro, que seria aí sim meu lucro total. Se eu tenho lucro total, significa que meu processo produtivo cobre as despesas, cobre a depreciação e ainda cobre a rentabilidade que eu poderia estar tendo numa aplicação de referência. Então, eu vou ter basicamente isso aqui, ó. O que eu acabei de falar, a gente pode resumir nesse quadro aqui, ó. Se minha receita não cobre nem o desembolsado, meu caixa é negativo. Aí, literalmente, não está cobrindo o que é desembolsado. O que entra de dinheiro não cobre o que se sai de dinheiro. A tendência dessa empresa é que ela não consiga se recuperar financeiramente. Ela está numa situação muito complicada. Ela vai ter que pegar financiamento para conseguir aguentar esse período. Pode ser um período curto. Se for um período longo, começa a ficar difícil. Basicamente, ela não está conseguindo vender o suficiente, ou em produto em quantidade suficiente, ou em preço, ou as duas coisas, unitário, que consiga cobrir esse caixa. A situação é muito complicada para essa empresa. Se minha receita total cobre o desembolsado, mas não cobre a soma de desembolsável mais não desembolsável, lembrando que aqui é a depreciação que eu estou incluindo, eu estou com caixa positivo, mas como eu não estou cobrindo a depreciação, eu estou, na verdade, ao longo do tempo, sucateando meus bens. Na hora que chegar a hora que eu tiver que reinvestir na compra de um equipamento, um aerador de pá que acabou de moer completamente, eu não consigo, né? Faço todas as manutenções possíveis, mas agora não consigo recuperar mais, ele funciona muito capenga, ele mal consegue gerar produto para mim, né? Então, eu vou ter que reinvestir naquele equipamento. E eu não tenho um fundo, porque minha receita não consegue cobrir tudo.
Ao longo do tempo, eu só, na verdade, estou sucateando meus bens. Né? Sucateando o viveiro, sucateando o aerador, sucateando um trator, sucateando uma rede de despesca, por aí vai. Agora, se eu cubro tudo, eu estou numa situação confortável, de permanência no negócio. Se eu, como eu falei, além de cobrir tudo, eu ainda cubro o custo-oportunidade, eu tenho fôlego financeiro mesmo. O meu negócio, eu estou vendendo a um valor, estou produzindo uma quantidade frente às estruturas que eu tenho, frente ao desembolso que eu fiz. Eu estou produzindo uma quantidade de produto e vendendo a um preço suficientemente bom para que eu tenha saúde financeira dentro do meu negócio e eu continue não só permanecendo no negócio, mas entusiasmado em manter o negócio e até mesmo ampliar, já que ele está rendendo até mais do que se eu estivesse aplicando em outro local. Vamos simular uma situação aqui. Eu tenho, em cima daquela lista de despesas que eu já apresentei, eu tenho uma receita gerada a partir de venda de 155 toneladas no ano de um produto a R$ 3,50 o quilo. E aí, a partir disso, eu consigo calcular a margem bruta. Então, eu peguei 542, tirei custo operacional variável, deu 230. Do 230, eu tiro o custo operacional fixo, sobrou 149. Do 149, eu tiro 72, 80 e poucos mil, que era custo oportunidade. Sobrou 62. É um exemplo de uma empresa que está funcionando muito bem. A partir desse dado aqui, ó, de lucro operacional e lucro total, eu posso ver a rentabilidade do meu negócio em funcionamento. Como? Pegando o lucro e dividindo pelo meu patrimônio somado aos meus desembolsos do ano. Vamos lá. O meu lucro operacional era 149 mil no meu exemplo. Vou dividir ele pela soma do meu patrimônio, que eu já tinha feito lá, 1.060.000, vocês lembram, meu patrimônio inicial, acrescido do meu desembolso do ano. Lembra que aqui dentro não tem depreciação aqui dentro, muito menos custo-oportunidade. Tá? Ao fazer essa divisão, eu estou tendo 10,47% de rentabilidade sobre o meu lucro, a partir do meu lucro operacional. A rentabilidade do meu capital investido, a partir do lucro total, está dando 4,37%. Olha só que interessante. Ou seja, está dando um valor maior do que zero. Ou seja, nesse caso aqui, eu já estou considerando que esse valor aqui, que é o lucro total, ele já descontou o custo de oportunidade. Então, isso aqui é acréscimo de rentabilidade a mais do que a taxa mínima requerida, de 6%. Tá? Então, eu já olhando por aqui, já estou enxergando isso também, que isso aqui também daria maior do que zero. Essa conta de cada daria maior do que zero, 10,47 é maior do que 6%. Então, eu já estou enxergando aqui, calculando através do lucro operacional, que esse valor já era maior do que minha taxa mínima requerida. Ou seja, nesse exemplo, eu estou conseguindo vender a um preço adequado. Que preço adequado seria esse? Eu posso identificar, através desses números todos que a gente montou, né, o que seria o preço mínimo de venda do meu produto. Olha só. Eu elenquei de novo toda a lista de despesas. De custos, ou melhor, não de despesas só. De custos. Tá? E eu peguei cada item de custo e dividi pela quantidade de produto que eu gerei no ano. Isso é o quanto que eu gastei no ano com esse item. E isso rateado nos 155 mil quilos de produtos produzidos no ano, dá aqui, ó. Custo operacional variável deu R$2 basicamente por quilo. Representou mais ou menos R$2 por quilo. Custo operacional fixo, 52 centavos por quilo. A soma dos dois, R$2,53. Então, meu custo operacional total por quilo representa R$2,53. Quanto que o meu custo de oportunidade representa pelos quilos de produto que eu produzi ao longo desse ano? 56 centavos. A soma dos dois, R$3,09.
Ora, se eu falei para vocês lá atrás, no slide anterior, que eu estava vendendo a 3,50, para mim está tranquilo mesmo. Olha só, eu estou conseguindo cobrir todos os custos, né? Eu consigo cobrir o custo total por quilo sem problema. 3,50 é maior do que 3,9. Aí eu pergunto para vocês, se eu estivesse vendendo esse produto não a 3,50, mas estivesse vendendo esse produto a 2,54, eu estaria tendo lucro? Sim. Estou tendo 1 centavo de lucro, mas lucro operacional. Tá? Se eu estivesse vendendo a 3,09, eu estaria tendo lucro? Sim. Eu estaria tendo não só lucro operacional, como lucro total. Porque eu consigo cobrir. Melhor, se eu vendesse a 3,10, eu estaria cobrindo lucro operacional, eu estaria tendo lucro operacional e lucro total. Eu estaria cobrindo o custo operacional total e ainda sobrando 1 centavo a mais ao cobrir o custo da oportunidade. Então, é complicado quando as pessoas falam estou tendo lucro. É uma informação muito rasa ainda, tá? Pouca. Essa informação está incompleta. Eu preciso entender melhor o que é isso, eu estou tendo lucro. Como eu falei, se eu estiver vendendo a 2,54 aqui, ó, eu cubro o custo operacional total. Ao cobrir o custo operacional total, eu estou tendo lucro sim, lucro operacional. Lucro operacional é suficiente para cobrir todas as despesas desembolsáveis e não desembolsáveis. Tá? Então, eu estou cobrindo bens aqui, eu estou cobrindo depreciação aqui ao vender a 2,54, eu estou cobrindo tudo. Mas, é prático, eu não estou cobrindo a rentabilidade que eu poderia ter com dinheiro em outro negócio, em outra aplicação, ou melhor. Né? Então, a informação que a gente obtém a partir dessa disposição de informações por quilo de produto, me indica, é uma das formas de me indicar qual que é o preço mínimo de venda que eu devia estar praticando, frente ao meu nível de produtividade aí desse meu empreendimento. Né? Eu tenho que estar vendendo meu produto a 3,09, 3,10 para realmente ser interessante, eu permanecer, ter vontade de permanecer nesse negócio, eu deveria estar vendendo aqui a 3,10. Se eu estou vendendo a 3,50, está excelente. Né? Mas pelo menos a 3,10. Mas eu conseguiria permanecer no negócio vendendo a 2,60, 2,80? Poderia. Não estou tendo a rentabilidade que eu gostaria de ter, não, mas eu consigo me manter no negócio. É possível se manter no negócio. Não é tão interessante, mas o negócio está sendo mantido. Tá tranquilo aqui, gente? Tá sim, Duda. Bom, sem dúvidas por enquanto. Sem dúvidas? Por enquanto, sim. Bom, eu fiquei um pouco com medo aqui do tempo e acabei dando uma acelerada. Essa é a informação que eu tinha para apresentar sobre gestão de custos. Eu estou aberto a perguntas aí para a gente, se vocês quiserem discutir, para ver se alguma coisa ficou embolada na minha explicação. Pode ficar à vontade. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, pode mandar no chat aí, ou abrir o microfone mesmo e fazer a pergunta diretamente para ele. Turra, eu fiquei com uma dúvida, eu já assisti isso na pós, mas eu não lembro, na depreciação, o valor de terra. Porque terra, eu não lembro se deprecia, eu acho que não, né? Não, verdade. Foi bom você ter chamado a atenção, Tomás, que realmente na hora que a gente for calcular os valores de depreciação, a terra eu não vou fazer o cálculo de depreciação. Para o patrimônio, mas o viveiro, veja bem, o viveiro deprecia. Sim. Tá? Porque o viveiro foi uma estrutura
instalada. Você fez a saia, o talude, né, o talude, a crista, sais, taludes, você instalou tubulações, isso aí deprecia, isso desgasta. Isso exige manutenção e chega uma hora que a manutenção não resolve mais, você tem que chegar e reformar efetivamente a estrutura. Então, o viveiro em si, o tanque pré-moldado, o tanque rede dentro d'água, ele tem vida útil. A terra não. A terra não entra no cálculo de depreciação. Valor de aquisição da terra. No caso lá também, quando vai fazer a atualização do valor do patrimônio, esse valor é atualizado ao valor real. A real não é atual, né? Isso. Você atualiza, mas não entra na depreciação. Bacana. Exato. Exatamente. Mas alguém, pessoal... É claro que vai ter situações em que, assim, uma empresa já está, por exemplo, já depreciou e já pagou um aerador de par. O aerador de par foi tão bem... as manutenções foram tão bem feitas que passou a vida útil dele oficial e ele continua funcionando. Ah, professor, então você precisa incluir ele num custo de depreciação? Precisa, porque amanhã ele pode ir para o saco. E você precisar comprar de novo esse aerador. Ah, mas eu já depreciei, eu já acumulei esse recurso. É verdade, mas se eu... imagina que amanhã eu invista de novo. Depois de amanhã, eu tenho que recalcular essa depreciação. Então, para que eu vou trabalhar com altos e baixos assim, de um cálculo, a forma de cálculo, me deixando em situações momentaneamente assim, confortáveis, sendo que está um pouco fora da realidade. Você entendeu mais ou menos o que eu... Sim. Então, eu estou sempre incluindo a valor real, a valor atual, como se eu tivesse comprado o aerador naquele mesmo ano. Ele está zerinho e eu vou depreciar do zero. E um ponto interessante também que você chamou atenção é quando você fala de unidades de produção e tudo, que o pessoal trabalha com a margem, né? E eu cresci em fazenda e vejo muito isso. O pessoal, e ando muito em fazenda também, eu vejo o pessoal, não de aquacultura, mas pecuária principalmente, o pessoal simplesmente coloca o gado e deixa, né? Não tem nenhum tipo de reforma de pastagem, faz o básico e aí o que vier é lucro, né? É tipo uma poupança. O cara não é uma atividade, é uma atividade produtiva, mas o cara está trabalhando como se fosse uma poupança. Deixa lá e deixa render, né? E eu acho que parte disso a gente tem que começar assim, otimizar esses processos. Tem muita empresa que já faz isso, mas a maioria, né? Lotação animal, esses pormenores que eu acho que faz diferença na rentabilidade do cara, no lucro total, eu acho que ele passa batido na maioria das unidades de produção. Isso só começa a assustar na hora que começa a ter invasão, né, de terra, né? Aí ele lembra que a empresa lembra que deveria explorar um pouco melhor cada hectare que ela tem, né? E gerir adequadamente para que cada hectare seja o mais rentável possível e ela não precisa expandir tanto, a menos que efetivamente ela queira investir cada vez mais no negócio, automaticamente vai estar gerindo mais emprego e oportunidade para todo mundo, né? Sim. Ao invés de ser só uma exploração assim, bem rasa e de pouca intensidade, né? O Roger Vinícius aqui está falando, eu também já vi isso, Tomás. O produtor acaba largando a atividade por achar que não vale a pena. Porque ele não tem controle das suas operações, então ele não vai ter condições de saber se está rentável. É claro que tem, como a gente comentou na semana passada, a atividade agropecuária ela é difícil realmente para você trabalhar com margens adequadas com ela. Elas são margens estreitas, né? Você vai ter atividades ainda que podem ser mais seguras em termos de venda de produto, igual o leite, né? É muito fácil você vender o leite, né? É muito simples. Você
você comprar uma fazenda leiteira, rapidinho você tem para quem entregar, é a cooperativa do município, é uma empresa que como o Itambé, o Nestlé, ou o que seja, você tem uma certa facilidade de conseguir vender seu produto. Os preços praticados o mercado dita isso muito fortemente, então o preço pago por uma empresa não vai ser muito diferente do preço pago por outra. Em compensação, é uma atividade de margens muitíssimo estreitas, né? E é por isso, e muitas vezes o produtor só se mantém no negócio porque ele só faz essa primeira conta aqui que eu tinha apresentado para vocês. Ele enxerga um fluxo de caixa tendo um saldo, ele não sabe se esse saldo é suficiente para cobrir depreciação e custo-oportunidade, mas ele cobre a vida dele, cobre as despesas de alimentação da família dele, cobre as necessidades ali primárias dele, e ele vai se mantendo, mas normalmente você vai ter atividades que vão estar sempre muito apertadas e vão exigir cada vez mais uma gestão de custo adequada para poder você se manter no negócio. Eu acho que para as grandes empresas isso é bem... Assim, ela não faz nada se não tiver todo esse plano traçado, né? Eu lembro que na disciplina, quando estava você e o Fabiano falando das unidades, e aí eu lembro dos exemplos que vocês mostravam, né? Mas eu acho que isso falta, assim, ainda falta um passo grande ainda para chegar no médio e pequeno produtor, porque onde eu ando, principalmente aqui no Noroeste, o pessoal que trabalha com bovinocultura de corte, leite, o pessoal capenga, né? Capenga. Agora, a maior parte aí que está lidando com a aquacultura, eu chamo a atenção novamente na possibilidade de chegar nesse quadro aqui, para entender esses números aqui, ó. Porque também, né, isso é muito comum em agropecuária, a maior parte dos valores são muito ditados pelo mercado. Você não põe preço na maior parte dos produtos agropecuários, você não põe, é o mercado que põe, é o mercado de compra e venda, é o mercado de demanda e oferta, tá? E todos esses produtos muito primários e muito necessários, né, para a vida, né, do dia a dia de uma sociedade, há uma forte influência da demanda e da oferta ali claramente. Então, você não põe preço. Não adianta você falar assim, eu vou vender minha tilápia a R$ 6,50. O mercado está falando de 5,50, você não vai vender a 6,50. Vai ter vários outros competidores, produtores competidores, que vão estar vendendo a 5,50. Se você tiver a 6,50, você não vai vender seu produto. Mas é um produto diferenciado. Diferenciado em quê? Quem está vendendo a 5,50 estiver vendendo um produto saudável, com 1 quilo de peso, de acordo com o que o mercado está falando, seu produto não tem nada de diferente. Então, a tendência é de a gente não conseguir colocar diferenciação demais nesse nosso produto, então não adianta, a gente não dita o preço. O que a gente vai ter que sempre correr atrás é de adequar nossos custos a um preço definido pelo mercado. Eu estou olhando aqui porque um dos motivos de ter entrado na zootecnia era tentar entender mais essa parte de gestão do negócio, entender como é que funcionava o negócio, né? Aí eu falei assim, nossa, vou voltar para o NAI e vou abrir a piscicultura. Quando eu olhei as margens, eu falei assim, nossa, se eu trabalhar bem vai ser 5,50 o meu custo de produção e eu vou vender a 6. Tem que produzir muito. Aí tem que estar ligado nisso, né? Porque a maioria do pessoal entra e quebra porque não faz esse planejamento antes, né? Simplesmente fala assim, não, vou mexer com peixe, vou botar o bicho ali, comprar meus tanques. Não faz essa análise de custo, investimento, e aí dança. Exatamente. E todos os alunos aí que estão participando aí do grupo aí que
uma hora podem estar aí no campo aí trabalhando com ou montando projetos para outros ou gerindo projetos de outros. É muito importante realmente ter esses conceitos claros na cabeça, como se fazer esses cálculos, aprofundar nessas informações que eu passei, para que vocês tragam resultados adequados mesmo para os seus financiadores ou seus empregadores, né? Vocês tragam informações adequadas para como anda o processo produtivo daquele empreendimento. Acho que isso... Eu comento em sala de aula que, né, basicamente são 25 anos trabalhando com a aquacultura. Quando a gente não está dentro da academia, quando a gente não está dentro da universidade, quando a gente está no campo, a gente lida basicamente 80% do nosso tempo falando sobre gestão de pessoas, gestão de custos, gestão de investimentos. Né? Basicamente, gestão de pessoas e gestão de custos. 20% do nosso tempo está relacionado com questões estritamente esotéricas. Estritamente esotéricas. Né? Então, a formação do profissional que atua na iniciativa privada, numa atividade produtiva, que é a aquacultura, é uma atividade econômica, uma atividade produtiva, vocês podem ter certeza que a vida do dia a dia é gerir custos e pessoas. Obviamente, para que o custo seja bem gerido, a gente tem que saber muito bem como funcionar um processo produtivo. Nós temos vários processos produtivos, vários produtos possíveis, vários processos produtivos para chegar nesses produtos, ao final com esses produtos. É óbvio que a gente tem que saber, senão a gente não consegue gerir os custos. Não é só saber que existe custos, tais e tais tipos de custos, mas saber como minimizá-los, como maximizar os resultados para diminuir as relações entre produto produzido e despesa realizada. Né? Claro que a gente precisa ter conhecimento estrito técnico, mas o dia a dia transformando essa informação técnica em informação econômica e transformando o processo produtivo técnico em ações, em trabalho, em esforço, em treinamento, em motivação, em incentivo. Isso é a gestão de recursos, de pessoas. Aí, como você falou, isso é importantíssimo. Turra, o Bernardo fez uma pergunta aí, eu acho que é melhor você ler no chat para entender, porque se eu ler aqui, pode ser que não entenda. Tá, deixa eu procurar aqui. Você ainda está transmitindo. Bernardo, na verdade, não. O Bernardo ele exemplificou uma situação aqui. Eu posso considerar que rentabilidade é lucro lucro total dividido pelo preço de venda. Na verdade, isso é lucratividade. A ideia de rentabilidade é relacionada a valor investido, a retorno sobre valor investido. O preço de venda não é valor investido. Então, o conceito que se apresentou aí agora, esse exemplo de cálculo que se apresentou, um lucro total de 2 dividido um preço de venda de 6, na verdade, você teve um cálculo de lucratividade. Exatamente. Lucratividade e rentabilidade são conceitos diferentes, mas tem uma interligação que um influencia o outro. É claro que se estiver havendo lucro total, se houver lucro total,
Ou seja, na hora que você fez uma determinação de custos completas, incluindo custo-oportunidade, para você chegar a lucro total, houve uma determinação clara de todos os custos, inclusive custo-oportunidade, você sabe que está tendo rentabilidade do negócio. Mas eu posso ter lucratividade e não ter a rentabilidade adequada. Porque, como eu falei, eu posso estar vendendo lá, sobrando 1 centavo, cobrindo todos os custos operacionais totais, incluindo até a depreciação, mas eu não necessariamente eu estou tendo rentabilidade adequada. Vou ter uma rentabilidade. Na hora que eu fizer essa conta aí, eu vou ver que esse 1 centavo não é um valor que, ao calcular a rentabilidade do negócio, eu não vou ver que vai ter vai gerar uma taxa de rentabilidade superior à taxa mínima requerida. Então, eu vou estar tendo uma rentabilidade, pode não ser a adequada, e eu, com certeza, estou tendo lucratividade. A rentabilidade sempre é mais importante que a lucratividade. Agora, se eu tenho, aí eu vou, por isso que eu estou falando que às vezes não, elas têm uma relação. Se eu tenho lucro total, eu estou tendo rentabilidade adequada. Você pode ter certeza, você pode calcular tudo, fazer o cálculo de rentabilidade de forma adequada, igual eu mostrei para vocês, né? Lucro total dividido por investimento em patrimônio mais investimento em desembolso no ano. Eu vou calcular, eu vou ver lá que eu tive uma rentabilidade, sim, sobre o lucro total, baseado em lucro total. Porque houve lucro total, eu calculei lá, eu vi que cada unidade de produto vendida me trouxe uma margem suficiente para cobrir todas as despesas, desembolsáveis e não desembolsáveis, e inclusive cobrir o que eu teria investido, o que eu teria ganhado investindo aquele dinheiro em outro negócio. Daí, eu consigo concluir que na hora que eu faço uma avaliação completa de custo e chego em lucro total, eu já de antemão já sei que eu estou tendo rentabilidade. Eu posso calcular certinho para saber qual que é o tamanho dessa rentabilidade. Então, sim, sempre rentabilidade vai ser mais importante que lucratividade. Mas, como eu falei, se você já chegou num lucro total, você já pode ficar tranquilo. Ó, beleza, eu estou gerindo o meu processo produtivo, trazendo rentabilidade para esse negócio, sim, porque eu posso fazer a conta lá certinho da rentabilidade que vai aparecer. Vai aparecer maior do que a rentabilidade que uma taxa mínima requerida teria me dado. Ficou claro, Bernardo? Pessoal, mais alguma dúvida? Só um comentário. Eu lembro que quando eu fiz disciplina, você passou o projeto lá, a gente trabalhar com 10 milhões. E aí, o preço da minha ração estava alto. No final da avaliação, você falou assim, pode negociar porque estão trabalhando com um volume muito grande, esse preço da ração vai cair. E aí, a diferença de 3 centavos no quilo da ração fez uma diferença grande na hora no resultado final. Aí, ali, desses 3 centavos, já bateu 15%, que era a nossa taxa de referência. Uhum. Então, esse poder de barganha também, de negociação, a gente acha que centavo, né, igual você deu o exemplo de 1 centavo a mais em cima do custo-oportunidade, né, vender a 3,10 lá, te dá um retorno, né? Você está cobrindo todos os seus custos. Então, 1 centavo para lá e 3 centavos a menos no custo da ração, né, que é grande parte do nosso custo operacional, causa um grande impacto no final da avaliação. Exatamente. Essa determinação de custos por item
como eu falei, ele é muito importante para entender que centro, existe essa expressão, né, esse termo também, que centro de custos ali é mais sensível, ele gera maior sensibilidade no resultado econômico do meu negócio, né? O Lucas está perguntando que a rentabilidade está relacionada ao negócio como um todo e a lucratividade está relacionada ao produto, certo? Sim, não. De certa forma, essa é uma ideia, assim. Eu posso ter margem de lucro, mas não ter uma rentabilidade adequada no negócio. Se eu tenho um investimento, eu posso imaginar um negócio que eu tenho um investimento muito grande e que gera um produto que tem uma margem de lucro pequena. A tendência, como eu tive um investimento muito grande, a tendência, na hora que eu for fazer um cálculo mais completo de lucro, na hora que incluir o custo de oportunidade dentro do cálculo de lucro, ou seja, para realmente chegar no lucro total, eu vou ter dificuldades, eu realmente vou ter que ter uma margem realmente adequada para conseguir cobrir esse investimento que foi feito. O custo de oportunidade pode ser muito grande, né? E aí eu não tenho rentabilidade. Tenho lucratividade, mas não tenho rentabilidade. Então, não é que a gente queira... Não é que, lucratividade e rentabilidade são duas coisas distintas, são, mas na medida que eu calculo lucratividade a partir de lucro total, eu já estou respondendo duas perguntas. Eu estou respondendo que há lucratividade e que há rentabilidade no meu negócio. Porque o cálculo do lucro total só existe na hora que eu acrescento o quanto representa um investimento feito nas estruturas e nas despesas para cada produto produzido. Cada produto produzido, se ele conseguir cobrir esse valor que foi rateado de custo-oportunidade para todas as unidades de produto, se ele consegue cobrir, né, meu preço de venda consegue cobrir, é porque o menor está tendo rentabilidade. Mais perguntas, pessoal? Bom, então, sem mais perguntas, obrigado, Turra, mais uma vez. Eu que agradeço. Da aula. Alguns recados aqui, pessoal. Quem não assinou a lista de presença, dá uma corrida no chat aí, assine. E semana que vem nós temos a palestra do Arthur. Ele vai falar sobre visão. Eu só conferi o nome certinho aqui da palestra. Visão computacional na aquacultura. Arthur Francisco de Araújo Fernandes. E também teremos a palestra da Stephanie Grace, que é, deixa eu abrir aqui também, estou esquecendo, avaliação da relação ideal de arginina e lisina para diferentes materiais genéticos de tilápia do Nilo. Aí a palestra do Arthur vai ser normal às 13 horas e a da Stephanie vai ser às 18 horas. E aí a gente se encontra na semana que vem. O Franklin apresentou aí os nossos próximos palestrantes. Mais algum recado, pessoal? Franklin, Érica? É isso aí. Semana que vem a gente encontra de novo. As palestras semana que vem, no horário normal, a gente vai ter o Arthur, que fez mestrado com a gente e fez o doutorado nos Estados Unidos, trabalhando com a parte de agricultura de precisão, pecuária de precisão. Então, vai ser uma coisa diferente, nova aí. E aí, o foco também vai ser em aquacultura, que o doutorado dele trabalhou com dados de aquacultura aqui, ok? Certinho. Obrigado a todos, então, pessoal, pela presença e participação.
e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, até mais, gente. Tchau, tchau.